Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Um ano após os eventos climáticos extremos que assolaram o Rio Grande do Sul e do qual comunidades ainda estavam buscando se reconstruir, o estado passa por outro evento climático de grandes proporções, causando destruição e fazendo 5 vítimas fatais. Na cidade de Cachoeira do Sul, por exemplo, onde a FSM tem um de seus campi, a enchente do rio Jacuí, agora em junho, se igualou à histórica enchente de 1941, só superada pelos eventos extremos do ano passado. Em Santa Maria, parte da infraestrutura, como estradas e pontes que ainda não haviam sido totalmente recuperadas desde maio de 2024, novamente foram danificadas ou destruídas, impactando a vida de muitas pessoas. E mais, as moradias que ficam arrasadas ou comprometidas e o risco de morte por conta dos deslizamentos e a força das águas acabam representando uma gravidade extrema. Neste cenário, o projeto Periferia Sem Risco do Ministério das Cidades está sendo realizado em 20 cidades brasileiras, entre as quais no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Santa Maria, que também foi contemplada para o estudo. Uma equipe técnica formada por 8 pesquisadores e pesquisadoras da UFSM foi escolhida para realizar este trabalho e elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos na cidade, sob coordenação da nossa entrevistada de hoje, a geóloga e professora do Departamento de Geociências da UFSM, Andréa Numer. Eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é sobre os impactos das mudanças climáticas nas comunidades mais vulneráveis e o Plano Municipal de Redução de Riscos de Santa Maria. Professora Andréa, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista do Ponto de Pauta. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar desse tema tão atual, né, e que a gente gosta de mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo por aí. Certo. Professora, as mudanças climáticas e seus efeitos na vida das pessoas é um dos temas mais urgentes da atualidade. Antes de falarmos propriamente do Plano Municipal de Redução de Riscos, que a senhora coordena, eu perguntaria, na sua percepção, quais seriam os impactos diretos das mudanças climáticas na região de Santa Maria e o seu entorno? Bom, eu acho que a gente já tem acompanhado há muito tempo, né, mas especialmente o ano passado, que a gente passou por uma emergência climática, né, então um extremo climático, como a gente diz, que voltou a se repetir agora. O que a gente vê em Santa Maria são problemas com inundação, principalmente, né, e alagamentos. E os morros da cidade, os morros testemunhos, onde a gente tem processos de escorregamentos. Então, eles têm se repetido, né, em proporções diferentes, né. O ano passado foi um evento extremo, e isso possibilitou a gente que está trabalhando nesse projeto de risco conhecer e mapear o que realmente é extremo, né, que a gente viveu um ponto extremo. E agora, recentemente, né, com as chuvas voltando, a gente viu que muitos desses processos voltaram a acontecer novamente, né, não só aqui, mas no Rio Grande do Sul como um todo, né. Então a gente viu isso novamente, os vídeos e as reportagens na televisão repetindo, né, o mesmo tema, né, e da mesma forma. Sim, e professora Andréa, diante desse cenário, né, quais são as ações coletivas que, no seu entendimento, precisariam ser realizadas para mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas, né? E aí a gente já entra na questão do Plano Municipal de Redução de Risco de Santa Maria. Como é que ele especificamente pode ajudar? Eu acho que, antes de falar do Plano Municipal de Redução de Riscos, a gente pode falar que a gente, quando atua o Plano Municipal de Redução de Riscos, é um documento, e a gente chama esse documento de uma ação não estrutural. Porque a gente tem ações estruturais que são ações, são obras, né, obras civis, que a gente faz para conter, para mitigar, para conter o risco. As ações não estruturais, elas passam pela conscientização da população, né? Então, desde a conservação ambiental, que é bastante importante junto aos rios,
né? A preservação dos morros, os cortes, aterros, todas as intervenções que a gente vê fazer, essa discussão toda que pode começar nas escolas, nas comunidades, né, as comunidades instituídas como grupos, eu acho que isso é muito importante para a gente falar sobre esse assunto, né, sobre o que está acontecendo dessa mudança climática, que muitos ainda não acreditam, mas que ela está aí batendo na nossa porta, acontecendo de forma extrema e muito mais frequente do que era antes, né? Antigamente a gente trabalhava para, por exemplo, avaliar a inundação ou até mesmo para construir uma barragem com um modelo que chama de tempo de retorno. Então se calculava 10 anos, 15 anos, 20 anos, 75 anos, que era aquela vazão, altura da lâmina de água extrema. Hoje a gente ainda usa esse modelo, mas não vai esperar mais 75 anos para que ele aconteça. Então, ele está acontecendo muito mais seguido, né? Eu sou natural de Lajeado, a minha cidade foi uma das mais impactadas, né, no ano passado, e em 2023 ela já tinha passado por 2 inundações, sendo que uma delas já chegando numa cota de 41, que é o nosso grande balizador, né? Aí depois veio 24, foi uma catástrofe gigantesca, né? Muitas casas destruídas, tanto Lajeado quanto Estrela, né, que estão às margens do rio Taquari. Então, assim, isso está acontecendo muito mais frequentemente, né? E hoje a gente sabe que a população cresceu muito, e a população mais vulnerável, aquela que não está na cidade formal, né, ela vai ocupar essas áreas que hoje são consideradas áreas de perigo, né, de acontecer problemas como inundação, escorregamento. Então, é o que a gente está vendo mais frequentemente. Professora, é possível dizer que as causas dos riscos são sociais e não ambientais, já que a população mais pobre e vulnerável, né, ocupa os locais de risco por não terem opção, né, de pagar para morar em uma área mais segura? Como o projeto que a senhora coordena lida com essa situação, né, e quais ações precisam ser tomadas para que essa realidade se transforme, né, seja em Santa Maria ou em outros lugares? A gente costuma dizer que o risco é socialmente construído, né? Então, a parte da cidade onde tem a especulação imobiliária, por exemplo, né, se vende terrenos de qualidade, e as pessoas que não têm condições de comprar isso, elas vão habitando as periferias e esses locais que não são adequados, como a margem dos rios, né, os morros, que daí há cortes, aterros, que isso proporciona uma estabilidade que faz com que esse morro possa vir a escorregar, deslizar, né? Então, assim, ele é ambiental se eu pensar só no meio físico, né? Daí, quando eu falo só no meio físico, eu não estou mais falando de risco, eu estou falando de um conceito que a gente usa, que é a suscetibilidade, né? Qualquer morro que tenha uma altura razoável e uma inclinação muito grande, ele pode um dia vir a escorregar, e isso já acontece normalmente, sem morar ninguém, né? Isso faz parte da evolução da Terra, da evolução do relevo. Um rio transbordar, ele transborda a vida toda, a gente soube de lugares, né, que o rio encheu e transbordou. Quando é que isso deixa de ser uma suscetibilidade, um processo natural, e passa a ser um perigo ou um risco? Quando tem pessoas morando próximo desses locais, dentro dessas áreas suscetíveis. Aí sim. E quem é que está morando nessas áreas? E por que a gente fala de risco? Porque o risco, ele tem a ver, é uma fórmula, né? Situação de perigo, desses eventos acontecerem e causarem danos, e esse perigo e dano atingir uma população vulnerável. Por isso, o projeto do Ministério das Cidades fala em comunidade e periferia, né? Então, pessoas que têm alto poder aquisitivo também moram em morro. Elas não têm risco para elas, né? O que a gente que tem é o perigo de acontecer alguma coisa, mas elas não são vulneráveis, né? Então, a gente tem que, quando fala disso, tem que entender muito bem esse tipo de conceito, né? Então, por isso, esse trabalho nas comunidades periféricas. Sim. No seu modo de ver, professora, que ações nos próprios municípios
deveriam ser feitas para promover essa espécie de justiça climática, né? Evitando que as desigualdades sociais e econômicas sejam amplificadas pelas mudanças climáticas? Eu acho que o próprio Plano Municipal de Redução de Risco, que tem pouquíssimas cidades que tem, ele já é um documento importante, balizador, né, de onde a população está mais, né, é mais atingida, onde o risco é maior e qual é o local, porque todo o mapa de risco, por exemplo, ele cria um zoneamento, né, e esse zoneamento com graus de risco. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com graus muito alto e alto. Não quer dizer que não tem os demais, mas focando no muito alto e alto. Então, isso dá às prefeituras, por exemplo, ou os comitês gestor, né, de risco, a possibilidade de elencar qual é o local que eles vão priorizar, por exemplo, para uma obra, para buscar recurso, para realocar pessoas, né, para aluguel social. Então, isso é um documento bastante importante, que não é todo o local que tem. Então, ele já serve para organizar como vai trabalhar, né, na questão para minimizar e mitigar o risco. Outra coisa, eu acho que as escolas são muito importantes, as pessoas conhecerem, porque assim, quando a gente fala em risco, a comunidade que está dentro da área de risco, ela é quem mais sabe sobre isso. Ela sabe quando o rio, o arroio vai encher, quando é que ela tem que começar a tirar as coisas, quando é que ela tem que começar a levantar os móveis dentro de casa, né? Então, eles sabem. É a gente ouvir mais essa população e dar suporte para que eles possam sair disso de forma mais rápida, né? E conseguir auxílio mais rápido. Eu acho que esse tipo de coisa é promover uma organização social dentro dessas áreas. E, óbvio, dentro do que é possível, né, com recurso, e fazendo obras para mitigar, né, o risco da população. Sim. Professora, a senhora tem um contato com a realidade de Santa Maria, mas também conhece, né, outras realidades fora de Santa Maria. Como é que a senhora vê o papel dos poderes públicos, do poder político? Por exemplo, o grupo de vocês já foi chamado por grupos, né, por lideranças políticas, enfim, por poderes públicos para dialogar, enfim, para que vocês possam apresentar sugestões também, porque às vezes o que parece é que quando ocorrem esses desastres, se fica enxugando o gelo, todo mundo fala no assunto, mas depois que passa se esquece, né? Então, assim, como é que a senhora avalia essa relação dos poderes públicos, né, e dos políticos em geral com o trabalho que vocês realizam? Olha, o nosso grupo de pesquisa é o Laboratório de Geologia Ambiental, né? Então, a gente tem 30 anos já de existência com experiência na área de mapeamento de risco. Foi uma das coisas que nos convidaram para trabalhar nesse projeto, a experiência que a gente tem nesse trabalho, que esse laboratório é coordenado pelo professor Luiz Robaina. A gente já viu tanta coisa, assim, a gente já, por exemplo, ano passado, durante as chuvas, a gente atendeu o nosso grupo de pesquisa, a gente já tinha começado o PMRR aqui em Santa Maria, a gente atendeu 8 municípios de forma voluntária e emergencial para avaliar risco. Então, as casas estavam destruídas, né? Então, as mais diversas coisas. Por quê? Porque os municípios não tinham, às vezes, uma defesa civil qualificada e não tinham técnicos para fazer um laudo para que eles pudessem buscar recursos junto ao governo federal, né? Então, a gente atendeu isso de forma muito rápida até, né? Foram 2 meses de muito trabalho. Mas a gente passou por pontos assim, em que lugares a gente já tinha trabalhado naquele lugar, já tinha uma dissertação, já tinha uma tese, e a gente foi avaliar a mesma área, né? Então a gente falou, poxa, nós fizemos uma dissertação aqui com o aval de todo mundo, sabendo que a gente estava andando nessa área, então a gente tem isso, né? Mas a gente também agora, nesse PMRR novo, a metodologia dele é um pouco diferente, porque a gente trabalha um corpo técnico, nós da universidade,
junto com um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele é formado por secretarias, por representantes de secretarias do governo municipal. Instituído um comitê gestor e um comitê comunitário. Então, a gente tem representantes da comunidade, do comitê gestor, e a gente que é técnico. Por quê? Porque nós, técnicos, a gente não faz gestão, né? Quem faz gestão é a prefeitura. E aí, sim, o que está nos surpreendendo de forma positiva, depois de muitos anos, e você falou certo quando falou, trabalhar com risco é enxugar gelo, realmente. Tem horas que dá vontade de desistir, né, porque ele é muito rápido de aumentar o número de pessoas nas áreas de perigo, é muito rápido, e a resposta do poder público é muito lenta, então são coisas que têm velocidades diferentes, né, então não consegue resolver, né. E dessa vez a gente está sendo surpreendido, assim, né, de certa forma positivamente, porque estão, até por uma deliberação do governo federal, utilizando os PMRRs para buscar recurso, né? Se isso, qual é o resultado final disso, a gente só vai saber daqui a um tempo, né? Mas assim, o PMRR está sendo usado como balizador, assim, para apontar as ações que devem ser feitas, e o recurso vai ser buscado com base nessas propostas, né, que a gente está fazendo. Então, isso é uma coisa positiva, né? Então, acho que a gente não pode perder a esperança. Perfeito. Professor, especialmente depois dos eventos climáticos do ano passado, muito se falou em soluções baseadas na natureza, né, como forma de mitigar os efeitos dos eventos climáticos nas cidades. Dentre essas soluções que são apontadas, existe o conceito de cidade esponja, né? A senhora poderia nos ajudar a compreender um pouco como é que isso funciona e isso realmente pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas nos ambientes urbanos, como também combater os efeitos desses eventos climáticos extremos? Olha, assim, se você lembrar, há uns anos atrás, a gente teve, há muitos anos atrás, lembra que tinha um projeto Pró-Várzea no governo do Estado, que era, vamos drenar todas as áreas de banhado, por exemplo, né? E isso foi feito, né? Então, assim, de lá para cá, a gente tem muita coisa que impermeabilizou a cidade, que a água não tem para onde ir, né? Então, a gente ainda tem alguns vazios urbanos. No projeto até a gente fala sobre isso, que a gente deve deixar ele para amortecer a água, que seria o efeito esponja que se fala, né? Então, não impermeabilizar com asfalto, né? Deixar a vegetação, ao contrário, além de deixar a vegetação que existe, repor ainda a que está faltando, né, próximo às margens dos rios, as áreas que são vazios urbanos, construir parque linear, mas que deixe ela para a captação dessa água, né, e que depois ela vá sendo largada, né, aos poucos. Então, acho que isso é um conceito que é bastante interessante, porque não se aplica muito aqui em Santa Maria, que é uma cidade média, mas se a gente pensar, por exemplo, que o Plano Municipal de Redução de Risco está sendo feito em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, né? Então, áreas de favela que têm uma grande quantidade uma população muito grande, né? Então, se pensa assim, não dá para realocar todo mundo, onde vai colocar? Então, vamos fazer obras que as pessoas possam continuar naquele local, mas que torne o local mais seguro e diminua o risco, né? Então, essas soluções baseadas na natureza são importantes, por quê? Porque antes a gente pensava numa solução tapar tudo de concreto, né? Então, uma cortina tirantada, concreto. E isso, né, tu impermeabiliza ainda mais e tira o local das pessoas usarem como lazer. Então, tu pensando em produtos, né, como soluções baseadas na natureza, eu acho que ele é muito mais eficiente, né? E que, de certa forma, é uma dificuldade também de passar essa ideia, porque... eu lembro de uns bons anos atrás a discussão, por exemplo, em Santa Maria, do plano diretor, sobre a questão de tentar aumentar, por exemplo, a área de construção, né, nos imóveis.
né? Ou mesmo se a gente pegar Porto Alegre, a questão do entorno do Guaíba, ali das grandes construções, né? Então, é uma luta porque se enfrenta a questão do interesse econômico, né? Exato. E eu acho que se a gente pensar que a gente pode propor alguma coisa como pequenas ações, né? De uma calçada impermeável, né? Permeável, desculpa, é uma calçada permeável, um telhado verde, uma captação de água da chuva, qualquer coisa que você possa fazer num local e possa proliferar depois, isso ajuda, né? Eu dou um exemplo da minha cidade, que eu acho que é um exemplo muito legal, que é, se você tem árvore no seu terreno, você ganha um desconto no IPTU. Então, a pessoa vai lá, avalia a árvore, né? No outro ano ele vai lá, avalia de novo, ok, segue com o desconto no IPTU. Então, é uma coisa que, a princípio, pode dar trabalho, né, para quem vai fazer, mas que você está pagando por aquilo, né? Então, é um serviço, né, um serviço ambiental que, de uma forma ou de outra, você está ganhando, né, um desconto no IPTU. Então, acho que isso é bastante interessante. Certo. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Mas antes de fazê-la, eu lembrei de uma entrevista há poucas semanas de um diretor daquele Instituto de Pesquisa Genial Quest ao programa Roda Viva, e onde ele disse o seguinte, que a questão ambiental não estava entre as 5 maiores preocupações das pessoas na pesquisa que eles fizeram. É possível. Né? Então, a minha pergunta para a senhora é, em função das visitas às comunidades para o desenvolvimento do plano, né, de redução de risco, evidentemente que vocês dialogam bastante com a população, até porque, inclusive, parte dela faz parte, né, do comitê ali, como tu disseste. Então, a pergunta é como as pessoas têm encarado essa questão da mudança climática e dos desastres, né? Já há uma consciência disso ou ainda há descrença, negacionismo? Eu acho que não passa nem por isso ainda, né? De acreditar ou não nessa mudança climática. O que a gente conversa e percebe é que eles têm a noção de que isso está acontecendo mais seguido, ou que a água chega mais rápido, ou que a água demora mais para escoar. Então, isso sim a gente percebe. Agora, isso com o título, o tema, né, de mudança climática, eu acho que não. Porque, bem como você disse, a questão ambiental para a população vulnerável, ela não entra na questão ambiental. Ela entra primeiro de ter a barriga cheia, né, de ter a casa onde morar. Então, são coisas que vêm antes, né, mais importantes, né? Não que o ambiente não seja. Mas, né, elas têm dificuldade de interligar essas questões. Exatamente. Não é que provavelmente, por exemplo, os pesquisadores dizem que a fome deve aumentar, né, porque vai aumentar a seca, sim, destruição de lavouras, mas as pessoas não conseguem fazer essa conexão, seria isso? Não, é difícil fazer essa conexão. Não é muito comum da gente ver quem perceba. Às vezes a gente vê que assim, pessoas que moram há muitos anos no lugar, elas têm esse insight, assim, eu percebo que as coisas estão realmente mudando, que antigamente não era assim. Então isso já não deixa de ser, né, uma percepção de que está mudando, né, o clima e tudo está mudando, né, e está sendo mais recorrente e a lâmina d'água mais alta. Mas assim, o que eles percebem, por exemplo, é assim, por exemplo, no caso do Cadena, a gente trabalhou na Vila Urlândia, na Santos, e eles têm uma comunidade assim, querendo se organizar, porque compreendem que organizados eles têm mais voz, né? Então, o que a gente vê é que eles entendem que o arroio Cadena está assoreado porque tem muito sedimento, tem muito lixo, né? Então, lixo que não vem dali só, que não é só produzido por eles, mas que vem de um lugar mais alto, né, que é as nascentes e etc. Então, assim, eles têm essa consciência que a rua cheia de entulho da enchente passada também prejudica eles na próxima elevação da água, né? Então, acho que isso são coisas que eles já percebem, e isso é bem legal, né? Mas também a gente tem que pensar que nessas áreas que a gente já trabalhou, a gente tem muito catador de lixo, né? E quando a gente trabalha com o pessoal assim,
que faz um serviço muito legal para a cidade, né? Eles trabalham de uma forma diferente, eles têm uma relação com o lixo diferente da gente, né? Então, para eles, aquilo não incomoda muito de ficar ao redor da casa. Por quê? Porque eles separam em casa, né? Eles carregam o que dá e vão separar em casa. Não serviu, deixa no pátio, joga dentro do arroio, né? Então, assim, a relação é diferente. Então, como uma forma de mudar, né, que você me perguntou, é começar a tratar isso de uma forma um pouquinho diferente, para que eles consigam perceber, né, e fazer pequenas mudanças com o tempo, para que isso possa melhorar também ambientalmente, né? Seria um trabalho do poder público também, né? Porque também. O poder público, ele não tem que ir lá só quando retirar as pessoas que estão sofrendo com a enchente ou quando o morro está desmoronando. Esse papel de conscientização tem uma secretaria de meio ambiente em boa parte dos municípios, né? Tem a Secretaria de Educação. Interligar educação e meio ambiente é fundamental, né? Exato. O que a gente percebe muito, assim, é que eu acho que como tudo hoje, né, que assim a gente está ouvindo pouco, né, está querendo falar muito e está ouvindo pouco, né. Então a gente precisa ouvir, né, o que as pessoas têm a dizer, porque é o que eu falei lá no início. Quem conhece mais a área são eles, porque são eles que estão lá dentro. Não é a gente que chega lá meia hora ou que chega lá com um estudo pronto, né. Então acho que o trabalho da gente esse ano foi muito legal, porque a gente conheceu muita gente, né, aí na cidade, e a gente ouviu muito. A gente começou ouvindo para depois fazer o mapeamento. Então, a gente fez oficina comunitária, levou imagem, fez eles mostrarem onde é que é a tua casa, até onde vai a água, o que aconteceu, o que tu acha que pode melhorar. E aí, depois, né, com todo esse mapa assim, marcado, nós fomos a campo daí trabalhar. Então, isso foi legal. E no final agora, que é o que a gente está fazendo, escolheu 2 comunidades que a gente está fazendo a devolutiva do que a gente fez. Então, a gente fez esse mapeamento, esses são os setores de risco, eles reconhecem ali dentro. A gente tem propostas de obras, né? Propostas não estruturais, as propostas são essas. E aí, para ouvir a opinião deles, assim, foi bem legal. A gente já fez na Orlândia, vamos fazer em mais uma ainda, né? Mas está sendo bem legal. Certo. Professor André, para finalizar, temos que estabelecer essa relação, né? A senhora está inserida dentro de uma instituição, a UFSM, que foi bastante atingida ano passado no período das enchentes. Há uma percepção da sua parte de que a universidade está preocupada e tomando medidas em relação aos problemas ambientais em função das mudanças climáticas? Olha, o que eu posso dizer é que a universidade tem os melhores técnicos, né, dentro do que a gente espera aqui nessa região. Agora, se está fazendo, eu não posso te dizer isso. Porque, assim, o ano passado, a gente, próximo ao prédio lá que a gente trabalha, o arroio que passa no lado ali, ele encheu muito. E de lá para cá, cada vez que chove, tem acontecido isso. Eu acho que agora a gente, né, vai ter uma nova reitora, né? Eu penso que isso deve ser um dos pontos mais importantes para se tratar daqui para frente, porque a gente não tem mais como fugir disso. Nós temos prédios que são muito antigos, que chove para dentro, que tem problema de drenagem, né? E tudo por causa dessas chuvas intensas em curto período de tempo. Então, eu espero realmente que essa seja uma pauta, né, que seja cuidada com carinho, né, porque os profissionais a gente tem para atuar nessas áreas aí que vai precisar. Sim, início do ano, inclusive, foi aprovado, né, um plano ambiental da universidade, um comitê, né? Então, é a questão de realmente partir para a prática, né? É verdade. Ok, então, professora Andréa, muito obrigado por ter participado do Ponto de Pauta de hoje, compartilhando, né, conosco as informações e reflexões tão importantes para o público aqui da SEDUFSM. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação da geóloga e professora do Departamento de Geociências da UFSM, Andréa Numer. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site.
O endereço do site é sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.